Praticante Mão na área, Fiel aqui, mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, o Fiel Sami dando as últimas informações do nosso Coringão. Já sabe, né? Deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, vídeos todos os dias. Vai, Corinthians! Ramon Dias pode tirar trio do Corinthians para a temporada 2026? Esse assunto é comentado dentro do Parque São Jorge e principalmente no CT Joaquim Grava. Eu vou te explicar essa história com bastidores exclusivos para você. Vamos também falar nesse blend de informações do jejum de Yuri Alberto, hein? Ele pode quebrar um jejum grande aí se marcar contra o Flamengo neste domingo. A investigação, auditoria, desvio de uniformes continuam dentro do Corinthians. Tudo isso agora para você. Yuri Alberto pode quebrar um jejum daqueles, né? Se conseguir aí marcar, né, gol contra o Flamengo neste domingo às 20h30, né? Jogo válido aí pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. O camisa 9 do Corinthians não marca um gol há 4 meses, tá? E ele tenta voltar a balançar as redes neste domingo. O último gol do Yuri, só para você ter uma ideia, foi no dia 21 de maio deste ano, tá? Quando, né, o Corinthians venceu o Novo Horizontino por 1-0 pela Copa do Brasil e o Yuri Alberto fez o gol da vitória, tá? Desde então, né, o camisa 9 do Corinthians não marcou mais gols, tá? E sequer participou de um gol, né, do Corinthians. Enfim, ou fazendo gols ou dando assistência, tá? De nenhuma forma ele participou de gols, né, com a camisa do Corinthians. Agora ele quer, né, quebrar essa marca negativa. A gente sempre fala que o Yuri Alberto ele vive isso, né? Se eu não me engano, é o 3º ou 4º jejum de gols do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians, tá? Se você for puxar aí, já foram uns 3, 4 jejuns de gols. Por outro lado, também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do Brasil no ano passado. Então, é um camarada que ele destoa, né? Enfim, vive altos e baixos sempre na carreira. Foi atrapalhado por muitas lesões esse ano, tá? Mas o jejum existe aí, são 10 jogos que ele não balança as redes. E, apesar disso, né, o Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada. São 13 gols em 43 jogos disputados, né? Sendo desses 43, né, 30 como titular. Então, o Yuri Alberto tentando quebrar um jejum de gols contra o Flamengo. Ó, auditoria e investigação dentro do Corinthians continua em relação a desvios, tá? A desvios de uniforme no Corinthians, cara. Isso é uma coisa que está sendo, né, investigada no Corinthians, né? Está sendo feita uma auditoria, e essa investigação ocorre desde a época de Augusto Melo. A Polícia Civil precisou ser chamada, né, no CT Joaquim Grava, tá? E apesar, né, da mudança de diretoria, né, agora que é presidida pelo Osmar Stabile, desde o dia 9 de agosto, há indícios, tá, que os desvios continuam, né? Eles têm até usado o termo mau uso do material esportivo para não falar em desvio, tá? A auditoria deve se encerrar já, talvez nessa semana que vai entrar agora, tá? Em breve. O Conselho Deliberativo do Corinthians, né? As comissões de marketing, finanças, né, do Conselho Deliberativo acompanham, né, a atual investigação e estão atrás aí, né, dos culpados, né? E o relatório está em um estágio avançado, deve terminar nessa semana, tá? E agora a gente vai aguardar para ver o fim dessa história. No início de maio, o Corinthians recebeu quase 5 milhões em materiais fornecidos pela empresa norte-americana, tá? E sem, né, o devido lançamento das notas fiscais no sistema oficial do clube. De acordo com informações do UOL na época, né, entre abril e dezembro do ano passado, chegaram a CT 9.062 produtos esportivos da Nike, né, somando aí quase 5 milhões. No entanto, nenhuma nota fiscal foi cadastrada, tá certo? No Proteus, né, o sistema de gestão aí utilizado pelo Corinthians, o que dificulta, né, o rastreamento, tá? Eu falei com fontes, né, importantes dentro, né, do Corinthians em relação a isso, tá? A auditoria deve terminar nos próximos dias, né? Tô lendo aqui até a mensagem da fonte. O Conselho deve pedir o resultado do relatório, vai ser penalizado, né, e arcar com isso quem está fazendo isso vai ter que explicar. Desvio de materiais esportivos, né, já estão fazendo parte aí da auditoria,
né? O Osmar Stabile já sabe disso, é grave, né? O mau uso de material esportivo do clube, enfim, o Corinthians agora aguarda aí os próximos passos, né? Que situação, né, vergonhosa, né, o Corinthians vive, né? Só com notícia grotesca, notícia baixa, né, pra gente, né, não falar outra coisa, né? Deixam encontradas essas pessoas e uma fonte até me disse ontem, o pessoal, né, teme que seja até gente graúda dentro do clube. Aí é complicado, hein? Deixa o like, enfim, qualquer um que seja, né, tem que ser punido, preso, enfim. Você está tentando a rescisão de contrato, tá? Um acordão com o Héctor Hernandes. A conversa foi iniciada pelo Fabinho Soldado, né, se não há interesse dele, né, enfim, rescindiu o contrato, seguir a sua vida, já que ele, né, não faz parte dos planos do técnico Dorival Júnior. O extracampo do jogador tem incomodado internamente, tá? Depois né, dele aparecer naquela balada, né, da última segunda-feira, né, uma festa de aniversário de um grande influenciador, após o Corinthians ter sido derrotado pelo Lanterna do campeonato 2 dias antes, o Héctor Hernandes, né, começou a causar mais incômodos ainda, tá? Dizem que já existe esse problema extracampo, essa questão de noite, balada já há um bom tempo, tá? E isso tem incomodado bastante. Aliás, o Dorival chegou numa coletiva a dizer, né, que o Héctor Hernandes era o Fabinho Soldado que tinha que explicar a situação dele, que ele não ia explicar. Tava na cara que tinha alguma coisa extra-campo, né? Não é somente a questão técnica, que apesar também deixa a desejar o Héctor Hernandes, né? Eu até falei com um torcedor me chamou para falar que costuma ver o Héctor, tem até imagens, fotos, inclusive do Héctor embaladas em São Paulo, desde que chegou ao clube, e dentro do Corinthians confirmaram que realmente o extra-campo dele incomoda, tá? O Corinthians tenta um acordo para tentar rescindir o contrato, não sabe se vai conseguir, depende da vontade do jogador. É um atleta que ganha quase 500 mil por mês no Corinthians, né, mensal, e tem contrato, né? Agora é a gente aguardar e esperar, né, para ver o que vai acontecer em relação ao Héctor Hernandes. Dentro do Corinthians, o assunto Ramon Dias e contratações de jogadores do Corinthians, né, Emiliano também, esse assunto já é especulado dentro do CT Joaquim Grava, né, de pessoas importantes, inclusive do clube. Eles acreditam que se o Ramon fizer uma boa campanha até o final do ano e ganhar moral lá em Porto Alegre, ele deve ir para cima de alguns jogadores que ele gosta muito. Me citaram 3, André Carrillo, Anchileri e ele mesmo, até Henriel Romero, tá? Esses 3 jogadores têm muita moral e muita amizade, inclusive, com o Emiliano, tá? Muita amizade e muita moral mesmo. O temor aí fica só em relação ao André Carrillo, né? Ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2026. Aliás, uma renovação que não faz sentido. Poderia ter renovado, o Augusto poderia ter renovado o contrato, né? Estendido um pouco mais esse contrato do Carrillo. Mas é até o final de 2026, ele pode assinar um pré-contrato, enfim. E o Corinthians já entende, né? Pessoas lá dentro que há um risco de perder o Carrillo, porque o Emiliano tem muita amizade com ele, e repito, vai depender, tá dentro do Corinthians, eles avaliam isso, vai depender se o Ramon ganhar moral no Inter e fizer uma boa campanha até o final da temporada. O Romero não preocupa, o Corinthians não deve renovar, né, o contrato com o Romero, e se o Romero seguir esse caminho, não há preocupação. Agora, a preocupação que há é em relação ao Anchileri, porque ele tem recusado as propostas do Corinthians, tá? E olha só, hein, vou trazer uma informação importante para vocês agora, exclusiva. O tempo de contrato já não é mais empecilho na renovação do Anchileri, mas sim os valores salariais. Olha só, o valor salarial emperrou, né, as tratativas com o Anchileri até o momento. Por isso que o Corinthians não renovou com ele. Então existe, né, esse temor, tá? Existe esse temor, porque o Anchileri não está aceitando as propostas do Corinthians, né? E agora, com o Emiliano e o Ramon no Inter, né? Enfim, acho que esse daí é o jogador que mais preocupa hoje. O Carrillo tendo um contrato um pouquinho mais longo, e esse que tem contrato até o final do ano é o que mais preocupa, com a sombra de Ramon e Emiliano lá no Inter agora, tá certo? Então, informação importante, tá? Primeiro que a questão do Ramon é especulada dentro do Corinthians, né? Eles entendem que, talvez ele vá querer, enfim, temos que ficar atentos. Agora,
Informação concreta. Hoje, Anchilleri, a renovação está emperrada por conta de valores salariais. Não digo nem emperrada, mas não avançou, tá? Porque o que o Corinthians oferece ainda está um pouco longe do que o lateral argentino pediu, exclusivo